Lost a good woman, and I grieve both night and day. Salve, salve, pessoal! E aí, tudo bem? I've lost a good woman, Tudo certo por aqui, viu? and I grieve both night and day. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre um outro filósofo pré-socrático que, para nós, começou a ser melhor identificado com a atividade anterior. Essa do Lulu Santos, como uma onda no mar, nada do que foi será do jeito que já foi um dia. Estão ligados, né? Sei que vocês leram a postagem do blog, sei que vocês também entenderam que por ali tem uma grande reflexão, e essa reflexão que a letra da canção do Lulu Santos traz vai nos jogar numa filosofia também muito antiga, que é presente, mas que envolve os nossos saberes, as nossas especulações a respeito da origem do universo e da dinâmica da natureza, porque a realidade é assim, né? Tudo muda o tempo todo no mundo. Será que isso é assim porque a física é assim? Mudança? Então é o que a gente vai ver hoje, começando então a descobrir alguns conceitos, alguns detalhes sobre um cara chamado o Obscuro, Heráclito de Éfeso. Então é o seguinte, vou tirando a nossa trilha aqui. Vamos aqui também fazer uma troca na nossa apresentação para poder seguir adiante. Vamos lá. Nós na live. Aqui. Agora vamos trazer a nossa próxima guia. O Obscuro, Heráclito de Éfeso. Vou colocar aqui a apresentação, assim vai ficar mais, né, tranquilo aí para vocês irem acompanhando. Beleza. Deixa eu abrir minha câmera aqui um pouquinho. Vamos lá, vamos conversando aqui. O Obscuro. Pô, interessante, né? O cara é um filósofo e com um apelido assim, uma denominação assim, o Obscuro. Por que será que Heráclito é considerado esse cara obscuro? É o que a gente vai ver. Vamos partir de uma colocação inicial, tá? Existe uma única certeza, e a única certeza que nós temos é que nada é certo, tudo é incerto. Então, aí a gente já tem, parece uma contradição. A única certeza que a gente tem é que a gente não tem certeza nenhuma. Por que será? Isso vai nos jogar dentro do pensamento do Heráclito. Vamos resgatar algumas coisas? A gente está vendo que a filosofia inicia fazendo uma transição de um jeito de pensar, como a gente já falou várias vezes, de uma mentalidade cultural vinculada às tradições mitológicas, à religiosidade grega. E por que grega? Porque a filosofia nasce na Grécia, isso tudo a gente recupera, porque nós já falamos. E a filosofia nascente, nessa fase que a gente chama de naturalista, cosmológica, os filósofos pré-socráticos, a gente já viu Tales, já viu Anaximandro, já viu Pitágoras, viu Parmênides, e agora está vendo Heráclito, está começando a conhecer esse cara. Todos eles trouxeram hipóteses que apontam a origem do universo como única, uma causa única. Então, universo é uma coisa só, apesar de a gente enxergar uma multiplicidade de fenômenos, de coisas diferentes, mas faz parte de um conjunto único, é uma coisa só, e que tem uma causa única também. Então existe uma unidade do ser. Ser é tudo que existe, tudo que está no universo.
e que existe, possui essa unidade, de ter a mesma causa, ter a mesma origem. Lembram lá de Tales? Falava que a água é o elemento primordial. E no pensamento de Tales, aqueles que estudaram Tales vão afirmar dele já no tempo dele, né, que a escola de Tales afirma, tudo é um, tudo parte de uma causa única que está presente em tudo. E aí um professor aqui de Porto Alegre, um grande filósofo, né, um senhor que já faleceu, Gerd Bornheim, eu conheci na Universidade Federal, foi um grande estudioso dos pré-socráticos, e ele tem uma obra que trata exatamente de tudo aquilo que restou da filosofia dos pré-socráticos. E, nas suas investigações a respeito desse período, o professor Gerd, ele vai fazer a seguinte afirmação: pensar todo real a partir da physis é pensar a partir daquilo que determina a realidade e a totalidade do ente. Que importante. A physis, que a gente já viu também, que é um conceito para uma força geradora, força criadora, sustentadora, mantenedora, que está em ação, e a própria natureza de todas as coisas, a lógica do universo, ela determina a realidade. Então, assim, a realidade é aquilo que a physis impõe para ela. Physis e realidade se equivalem. Então, a totalidade do ente, ou seja, das coisas que existem, todas as coisas serão determinadas pela physis. Então, ela é uma força única, que tem uma origem única e que determina tudo. Então, a realidade destas coisas que estão no universo é o reflexo da physis. E aí nós estamos chegando, então, a um filósofo que se dedicou também a entender a physis, Heráclito, e ele é um cara que vai ser diferente desses outros filósofos que a gente viu até agora. O Heráclito, para a gente conhecer um pouquinho melhor, ele viveu ali entre o século VI e VII a.C., na cidade de Éfeso, na Grécia. Provavelmente teve uma origem aristocrática, assim, a família dele era uma família importante, teriam sido um dos fundadores da cidade de Éfeso, que foi uma cidade muito importante também na antiguidade grega. E o Heráclito, ele, diferentemente dos outros cidadãos da sua polis, ele se negou a se envolver com os assuntos da cidade. Porque para o mundo grego, para a cultura grega, os homens deveriam participar da atividade política, ou seja, eles tinham que estar interagindo com a administração do seu próprio mundo, do seu próprio meio social. Deixar isso de lado não era uma coisa muito legal. E o Heráclito deixou de lado, disse, não quero me envolver com política, não quero me envolver com as administrações da cidade, é inútil, não leva a lugar nenhum, e também não via com bons olhos as pessoas que se envolviam demais com aquilo que ele considerava mundano, prático, e que para ele não era o principal objeto de interesse. Então o Heráclito ele vivia meio isolado, recluso, desconfiado dos outros. Então ele já era um cara estranho, né? E aí eu pergunto, será que o Heráclito ele não teria um conhecimento de algumas coisas que os outros não conseguiam perceber, e com isso ele até acabava ficando um tanto frustrado com a incapacidade das pessoas? Será que ele não conhecia algo ou sabia de algo por meio das suas reflexões filosóficas que as pessoas, ao não aceitarem ou não entenderem, faziam com que ele não tivesse muita possibilidade de diálogo? Então, né, muitos filósofos passaram por isso. São pessoas estranhas, né? Isso acaba sendo um certo estereótipo do filósofo, da pessoa que se dedica aos estudos, ao conhecimento, principalmente ao conhecimento abstrato, com o qual as pessoas não estão muito habituadas, porque não faz parte das tarefas do dia a dia dessas pessoas. Então vamos ver aqui, o Heráclito, nessa sua estranheza,
ele deixou os seus escritos, e os seus escritos às vezes são enigmáticos, mas tem filosofia ali, filosofia de primeira linha. Então, aqui uma citação de Heráclito. Tudo se faz por contraste. Na luta dos contrários nasce a mais bela harmonia. O que será que o Heráclito está querendo dizer para nós? Vamos pensar desse seguinte modo. Se não fosse por contraste, por comparação de coisas distintas, e nas suas distinções, opostas, a gente conheceria, a gente poderia dizer, eu sei o que é uma coisa, simplesmente, ao me deparar com ela, com o seu fenômeno. Um exemplo. Eu saberia o que é o frio se eu não tivesse o quente, ou vice-versa. Como eu teria um parâmetro para conhecer a temperatura se eu não tivesse a variação da temperatura? Então, entre o frio e o quente, eu preciso desses opostos para chegar ao quê? Ao meu conhecimento do que é um e que é o outro. Eu saberia o que é a luz se eu não tivesse a sombra, o claro se eu não tivesse o escuro, o dia se não tivesse a noite. Eu saberia o que é conhecer se eu não tivesse também a ignorância. Então vejam que Heráclito aqui está querendo nos mostrar alguma coisa. De que a nossa mente, ela tem uma certa lógica. E essa lógica está em comparar, em harmonizar contrários para chegar a um terceiro resultado, que é o conhecimento do que eles são. Eu tenho o dia, eu tenho a noite, eu tenho o claro, eu tenho o escuro. E quando eu comparo, eu chego a um conhecimento do que eles são. Por que será que a nossa mente é assim? O Heráclito vai nos propor que essa lógica da nossa inteligência é uma lógica que está em tudo. Porque se a nossa inteligência, nós como seres humanos, pertencemos a esse universo, nós somos iguais a ele, igual ao universo. Nós temos algo do universo em nós. Então a nossa inteligência não seria algo estranho a uma inteligência do próprio universo. O próprio universo, se ele tem uma lógica, se ele tem uma razão de ser, que é a sua mecânica, o seu programa lá, o seu software em funcionamento, para que tudo exista, o Heráclito vai dizer que nós somos assim também. Então, é do choque dos contrários, destas forças opostas, que vão nascer as coisas que existem, ou seja, o ser. O ser, ele vai surgir de um conflito, de uma oposição de forças. Então, isso tudo está em movimento, isso tudo está em um certo atrito. Então, existe uma ideia central aqui em Heráclito, que a gente pode aprender, que a física é uma força dialética, que ela é dinâmica. Então, o ser, ou seja, tudo que existe, é também dinâmico, nada está parado, está tudo em movimento, tudo está mudando o tempo todo. E a gente pode entender dialética como esse diálogo entre coisas opostas, né? Como quem apresenta uma ideia, que é a tese, o outro vem e apresenta uma ideia contrária, que é a antítese ou a antitese, são opostas, e é nesse atrito entre tese e antítese que nós vamos chegar a um resultado, que é uma síntese. A síntese é o que nós vamos ter depois de encerrado esse processo dialético. O Heráclito diz que na realidade das coisas físicas tudo é assim também. Nós temos as coisas existindo e ao mesmo tempo elas estão deixando de existir. Então nós temos ser e não ser. E nesse processo em que elas estão deixando de existir, como elas são em um determinado momento, elas já estão se transformando numa outra coisa. Então o ser e o não ser estão em uma relação cíclica, aonde uma coisa ela vai deixar de ser aquilo que é para ser de novo uma outra coisa, que depois também deixará de ser para ser também no futuro mais uma outra coisa. Ou seja, tudo está em uma mudança perpétua.
perpétua nesse ciclo de transformação. E isso é o que nós chamamos na nossa, no nosso meio de estudos de ontologia, ou mesmo de metafísica, de mobilismo ontológico, ou seja, o ser está em constante movimento. Tudo é uma mudança perpétua. Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. É o que o Lulu está cantando, cara. Aquilo que tu leu, aquilo que tu ouviu. E é aquilo que nós vemos acontecer também ao nosso lado. E aí tem uma outra frase enigmática do Heráclito. E ele diz assim: para os que entram nos mesmos rios, correm outras e novas águas. Os mais radicais vão dizer: não se entra nenhuma vez no mesmo rio sem que hajam novas águas. Porque a gente pode traduzir essa frase assim também. Não se entra duas vezes no mesmo rio. Talvez a gente não entre nenhuma vez dentro do mesmo rio. Porque quando tu bota um pé até colocar o outro, o rio já mudou. Mas é só o rio que mudou? Não, as pedras mudaram. A água já passou. Os micro-organismos da água e nós. A cada segundo ou a cada fragmento ínfimo do tempo, nós estamos também mudando. Então, se essa lógica é a lógica do universo, todo mundo está mudando. A gente não está percebendo porque o tempo, na nossa percepção, não nos permite identificar em cada fragmento mínimo de segundo essa mudança, mas a gente sabe que no interior das nossas células, que em todo o nosso organismo, tudo está em movimento, está em combustão. O Heráclito, inclusive, vai fazer uma afirmação, ele vai dizer que o fogo é esse elemento primordial, diferente de Tales, que dizia que era água. Por que o fogo? Porque o fogo é dinâmico, o fogo consome. Então, nós estamos em uma consumação constante, estamos nos transformando em um processo de consumação. Então, nós já não somos o mesmo quando entramos no rio, nada é o mesmo, tudo se transforma. E isso gera também um problema para nós entendermos as coisas. Como nós podemos dizer que sabemos o que as coisas são se elas estão em transformação? Quando eu digo que uma coisa é, ela já está deixando de ser, ela já não é mais. E quando eu vou dizer que ela é aquilo que ela se apresenta no futuro, ela também já não é, ela está em uma mudança perpétua. Se é perpétua, ela não para em nenhum momento. Diferente de Parmênides, né? Vejam só como nós temos aqui dois caras que pensam radicalmente de maneira oposta. Então é pelo pensamento do Heráclito, pela linguagem, pelo estilo de vida dele, que ele recebeu esse apelido de ser o obscuro, né? Um cara estranho, um cara meio difícil de entender, né? Mas o pensamento do Heráclito, ele não só foi de um tremendo impacto lá na filosofia cosmológica, no período dele, entre as escolas filosóficas do período antigo e posterior, como transcende o mundo grego antigo e vem até nós hoje. Nesse nosso exercício de relacionar as nossas investigações ontológicas à origem das coisas, à origem do universo, por meio da filosofia pré-socrática, com a arte, né? A gente já leu letras de música, começamos com Rush, Roll the Bones. Falamos de Fernando Pessoa, estamos falando de Lulu Santos. Então, assim, a arte popular, a arte erudita, a ciência, já falamos de Peter Higgs, já falamos das matemáticas, já falamos de Stephen Hawking, Einstein, falamos de química. E agora, né, novamente nesse casamento de arte com ontologia, nós estamos diante de um pensamento que fala muito aos nossos sentidos, porque a gente vê as coisas mudando diante de nós, nós percebemos a mudança. Enquanto Parmênides diz isso é só uma aparência, o Heráclito vai dizer, não, isso é a própria essência das coisas se manifestando aos meus olhos. Então, o pensamento do Heráclito ele está presente ainda hoje, nas filosofias, na ciência, e ele mostra para nós uma ideia de que existe uma relatividade universal, nada é absoluto. A única coisa absoluta é que o absoluto não existe. Olha aí a contradição. A única coisa absoluta é que tudo é relativo.
Ou seja, a única coisa que não muda é que tudo muda o tempo todo no mundo. Cara, que enigma, né? Então é o seguinte, ó, expliquei bastante aqui de Heráclito, mas tem mais sobre ele lá no blog, a postagem está aí. Então eu quero que você vá lá, que você acesse essa postagem, porque lá nós vamos desenvolver mais ainda essas ideias do Heráclito e tem essas informações registradas lá para que tu tenha também isso, né, escrito como um material de consulta. Então eu quero que tu acesse antes que tudo mude, antes que tudo se altere de novo, e aí a gente não tenha mais o que era. Pô, que loucura, né? Deixa eu voltar a nossa musiquinha aqui, porque a gente está chegando ao fim. Beleza? Então faz o seguinte, o link do blog, além de estar aqui, ele está atribuído também para vocês, confiram lá, deem uma lida, entendam, qualquer problema me perguntem, mandem um e-mail, que eu vou respondendo para vocês, vou ajudando vocês a entenderem melhor, e em seguida vem uma tarefa para a gente aprender ainda melhor todas essas ideias que o Heráclito coloca na nossa cabeça, né, cara? Tranquilo, então? Então tá joia. Vou encerrando por aqui, deixo para vocês aquele abraço e até mais.